Olá, elite da língua portuguesa. Legal? Vamos continuar aí com a nossa orações coordenadas. Você já está ficando fera, né? Em pontuação, aprendeu. E vocês vão ver mais coisas aí lá na frente, tá? Eu vou abordar muito. Isso aí eu dei um geralzão para vocês aí. Eu falei para vocês da aula passada, a oração coordenada são independentes sintaticamente, já está até riscado aqui, né? Existem as assindéticas, são aquelas que não possuem conjunções, e as sindéticas, as que possuem. O que é conjunção? Síndeto. Por enquanto eu só falei da aditiva, aquela que adiciona. Falei das vírgulas, né? Aditiva com o mesmo sujeito em regra não emprego vírgula, todavia posso utilizar como recurso estilístico. Aditiva com sujeitos diferentes é facultativo, né? Desde que a ausência dela não promova a ambiguidade. Professor, vamos lá. Vamos aqui agora, ó. Olha essa aqui. Olha aqui, olha com o professor lindo seu aqui, ó. Compareci às urnas, enfrentei uma enorme fila, mas não votei. Olha só. Professor, meu lindo. Compareci às urnas, uma oração. Enfrentei uma enorme fila, 2 orações. Mas não votei, oração 3. Note que essas orações são independentes sintaticamente. Uma não exerce uma função em relação à outra. Lógico que elas possuem uma dependência semântica. No sentido, uma oração tem a ver com a outra, mas sintaticamente não há. Essa primeira não há conjunção, então nós vamos chamar de oração coordenada assindética. A segunda oração coordenada assindética. A terceira oração coordenada sindética. Gente, há pessoas, olha o mas aqui que é conjunção, sindética porque o mas é conjunção. Há pessoas que vão fazer assim, e não são poucos não. Eu já sei que o mas é adversativo, então já chamo oração coordenada sindética adversativa. Ele vai acertar nessa aqui, vai acertar, tá bom? Vai acertar. Mas ele poderia errar. O mas é um traidor, então desconfie dele. Vamos aprender o que é adversativa. Eu sempre falo com os meus alunos que a adversativa, ela dá uma ideia de quebra, muitas vezes, de expectativa. Ela pode traduzir oposição barra contraste. Ela pode traduzir até ressalva. Tá? Então, quando eu falo assim, olha aqui pro gato. Compareci às urnas, enfrentei uma enorme fila. O que é esperado? Fala para mim, que você vote. Mas não votei. Ou seja, existe aqui uma quebra de expectativa. Isso torna esta oração adversativa. Então, a adversativa, ela traduz isso, uma quebra de expectativa. Ó. Compareci às urnas, enfrentei uma enorme fila. O que é esperado? Que eu vote. Mas eu não votei. Ou seja, houve uma quebra de expectativa, é uma adversativa. Então eu quero de vocês entendimento. Olha essa aqui agora da Bíblia, ó. Eu tenho que aprender muito isso, o que está escrito aqui. Ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só. Preste atenção. Quando eu falo assim, meus amores, a resposta branda desvia o furor. Vou dividir a oração, tá? Acompanha o tio Cleito aqui, ó. Oração 1 e aqui oração 2. Se você observar, eu não quero que você fale que é adversativa só porque você está olhando para o mas.
tá bom? De jeito nenhum. Se você observar, de um lado eu tenho branda, de outro lado, se eu pôr na branda, dura. De um lado eu tenho desvia, do outro lado eu tenho suscita. Você está notando o contraste que há entre as orações? Existe um contraste. Branda com dura, desviar com suscitar, que seria chamar para si. Então, nós vamos ter aqui oração coordenada, sindética, adversativa. Tá? E aqui, OCA. Então, eu quero que vocês entendam o sentido. Eu quero que vocês entendam o sentido. Tá? Vocês notaram a ideia de oposição, de contraste entre as duas? Branda com dura, desvia com suscita. Eu quero de vocês interpretação, porque senão vocês vão errar lá na frente. Eu vou fazer um item aqui para vocês, ó. Olha aqui para o gatinho. Ao se substituir a conjunção mas pelo e, substituir esse mas pelo e, a correção e o sentido serão preservados. Anote aí. Posso substituir aí? O que você acha? O que vocês acham? Posso ou não? Substituir esse mas pelo e. O que vocês acham? Fala, meus amores! O que vocês acham? Ah, professor, eu não sei, meu bebê. Fala. Galera, o item é certo. Posso. Mas, professor, olha para mim, vai mudar o sentido, cara. Porque se você fala assim, ó, compareci às urnas, enfrentei uma enorme fila e não votei, passa a ser aditiva. Não! Continua quebrando a expectativa. Continua um pouquinho de sensualidade. Continua quebrando a expectativa. Continua quebrando a expectativa. Se eu digo, ó, compareci às urnas, enfrentei uma enorme fila, o que você vai esperar? Que a pessoa vote. E ela não votou. Continua quebrando a expectativa. Então, mantenha a correção. Perceba, mantenha a correção. O que acontece aqui é que enfraquece a ideia de oposição. Você pode até falar isso. Mas continua quebrando a expectativa. Não vai mudar o sentido da frase. Vocês estão me entendendo? Não mudará o sentido da frase. É, professor, a gente tem que pensar. Tem. Ó, compareci às urnas, enfrentei uma enorme fila. E não votei. Continua quebrando a expectativa. Esse E vai ter valor demais. Ele vai ser uma adversativa. Vai continuar sendo acidental, porque o E é oriundo da adição, mas continua sendo uma adversativa. O máximo que você pode falar é que enfraquece a ideia de oposição, porque o mas originalmente é adversativo, mas não há mudança de sentido, não há incorreção gramatical. O item certo. Tá? Então, ó. Olha essa aqui. Eu vou fazer essa primeira, a segunda. Isso dá grandes lucros para a indústria do tabaco e enormes prejuízos para os clientes. Ó. Ah, professor, não tem outro verbo. Mas tem muitas estruturas assim, com o verbo elíptico. Ó. Isso dá grandes lucros para a indústria do tabaco e dá enormes prejuízos para os clientes. Né? Conta como período composto. É elíptico aqui, ó. Nós chamamos de zeugma. O que é o zeugma? É a elipse, a omissão de um termo que já fora mencionado. Ah, não teria ter vírgula, não? Não, não é obrigatório, não. Lá em pontuação vocês vão aprender comigo. Tem muita gente que é obrigatório, nada a ver. Eu quero o valor desse E aqui com vocês, ó. O valor desse E. Isso dá grandes lucros para a indústria do tabaco. Lucro é algo bom, positivo. Prejuízo é algo negativo. Olha o contraste. Lucro para um lado
e prejuízo por outro. Esse E tem valor de quem? De mas. Aqui é outra estrutura adversativa. Tá, meu amor? É outra estrutura adversativa. Eu quero um aluno que aprenda a interpretar. Olha aqui para mim. Você tem de interpretar. Você tem de aplicar ao texto. Principalmente a gente trabalhando esse curso voltado para o CESP. Tá bom, gente? Você nota que aí existe o contraste, uma oposição de ideias. Legal? Olha a próxima. Outra sem verbo na segunda, mas é uma estrutura oracional. Ó, as virtudes são econômicas. Mas os vícios são dispendiosos, como tivesse o são implícito aqui, ó. Né? Ó, de um lado, economia, de outro lado, dispendioso. De um lado, virtude se contrapondo a vício. Aqui é outra estrutura adversativa. É ou não é? Adversativa. Só que aqui é o próprio mas. Aqui eu coloquei o E com esse valor adversativo. Vocês estão me entendendo, gente? Então eu quero que o meu aluno fera aprenda mesmo a interpretar. O que é uma quebra de expectativa, uma oposição, um contraste, né? Porque, gente, como diz Otton Garcia, né, um célebre autor do livro Comunicação em Prosa Moderna, da editora FGV, um cabeçudo. O Otton diz que, né, ele vai falando de oposição, contraste, ele fala, nossa vida é feita de antíteses, de questões contrárias, né? Quando eu falo no quente, vem à minha mente o frio, eu falo no bonito, vem o feio, falo no arrumado, vem o desarrumado, né? Então, todo momento você vai encontrar isso em textos. Então, você tem que estar pronto para esses contrastes aí, identificá-los. Né? Esse exemplo eu até tirei do Otton. Cuidado. Olha só. Aqui não é CESP, mas eu vou provar que o CESP faz isso. Eu falei, ó. Isso aqui está até no meu livro. Cuidado. O examinador do Instituto Cetro cobrou do candidato a conjunção mas, introduzindo uma adição. Atente, portanto, para o valor semântico, semântica é sentido, né, gente? O sentido das orações. Não é suficiente a simples memorização de conjunções. Observe a questão abaixo. Galera, você memorizar a conjunção ajuda? Ajuda. Eu não sou contrário à memorização de conjunções. Jamais. Eu não sou doido. Não sou contrário. Não sou contrário, tá bom? Mas perceba, existem casos que a memorização não dará conta. Você pode errar porque decorou. Porque tem conjunção que é estranha, quase nós não usamos, você vai acabar memorizando uma ou outra, tendo que decorar uma ou outra, né? Mas perceba, eu quero dizer para vocês que só isso não basta. Olha esse item aqui. Olha o que o Cetro cobrou essa banca. Não é CESP, mas serve para a gente. É diferente o valor semântico, então ele está falando que é diferente o sentido das conjunções destacadas nos seguintes trechos. Anteontem, porém, indo pela praia na Lapa, em um bonde do Pará, mas a própria. Ele falou que o mas e o porém são diferentes. Olha aqui para mim. Depois eu vou pegar uma lista de conjunções para vocês. E nós faremos comparações. Vamos brincar com as conjunções. Conjunção cai muito em prova, né? Se você pegar o mas e o porém, faz mas, porém, contudo, entretanto, essas conjunções fazem parte do mesmo grupo, das adversativas. Então, se você for decorar, não olhar o texto, você vai falar que o mas e porém não são diferentes, são iguais. E você marcará esse item como errado. Porque você vai falar, não são diferentes, o mas e o porém são adversativos. E é verdade, são adversativos. Só que no texto, o mas é sempre perigoso. O porém não tem como, ele é sempre adversativo. Olha só, a partir do sentia-se. Sentia-se nele a convicção de que inventara não só o bonde elétrico, mas a própria eletricidade. Isso não é uma oposição,
não é um contraste, não é uma oposição, não é um contraste, tá? Não é oposição, não é contraste. Ele está adicionando algo a mais. Ele está somando. Ele está somando. Né? Então esse mas, o porém, eu nem coloquei aí porque o porém é sempre adversativo. Então esse mas é aditivo, com não só, ele é um aditivo. Então adversativo e aditivo, o item está certo, são diferentes. Olha o que eu escrevi. A afirmação acima está correta, a conjunção porém está empregada numa estrutura adversativa. E mas, em conjunto com a expressão não só, introduz uma oração coordenada sindética aditiva. Então, galera, só memorizar não basta. Né? Não basta. Não basta. Você tem de entender a estrutura. Olha só. Pense nessa questão aí, você na sua casa. Eu queria que você pensasse, que você desse uma pausinha, tentasse fazer sozinho essa questão, sem a minha ajuda, só, né? Sozinho. O que você acha, meu bebezinho? Fala pro tio Cleito. Ó, olha o que ele falou. Desse mas. Ele falou assim, ó, mantendo-se a correção gramatical e as relações semânticas originalmente sentido, tá? Originalmente construídas pelo autor, o trecho não se excluem, tá lá em cima, mas integram-se e completam-se. Pode ser assim reescrito, não se excluem, contudo, integram-se e completam. Esse contudo, a vírgula depois do contudo, vocês vão aprender comigo, não está errada não. Eu não colocaria, né? Mas não está errada não. Depois nós vamos trabalhar isso. O erro não é isso aí não. Eu quero que vocês entendam o seguinte, contudo é do grupo das adversativas. Depois eu vou mostrar as conjunções. Ó, são conjunções adversativas. Eu não vou ficar pegar agora, porque são mais simples essa, né? O mas, o porém, o contudo, tudo no mesmo grupo. Eu vou te apresentar uma listinha. O todavia, entretanto, todos eles são adversativos, tá? Então, ele fez mais algumas modificações, mas ele está substituindo o mas pelo contudo. O item está errado. Por quê, professor? Eu quero que vocês notem, olha o que ele está falando aqui. Verdade e beleza não se excluem, mas integram-se e completam-se. Esse mas não é adversativo, por isso que eu não posso colocar o contudo. Por que ele não é? Olha aqui para mim. Imagine desse lado a verdade, deste lado a beleza. Verdade e beleza não se excluem. Estão juntas? Estão. Estão juntas, não se excluem. Integram-se e completam-se. Estão juntas? Estão juntas. Não tem oposição, não tem quebra de expectativa, não tem. Não tem. É uma estrutura adversativa. Ó, verdade e beleza não se excluem. Integram-se e completam-se. Continuam juntas? Continuam. Continuam juntas. Então, meus amores, essa estrutura tem um valor, ó, verdade e beleza não se excluem, pois integram-se e completam-se, um valor explicativo, mas não é adversativo, porque não quebra expectativa, não se opõe. Então, nesse caso, não cabe o contudo, né? Não cabe o contudo, porque o contudo só pode ser adversativo, por isso que o item está errado. Esse item da Câmara, olha para mim, eu considero no nível difícil, porque ele sai do geralzão. Ele sai do geralzão. Mas eu quero que você note aí que esse mas aí não é adversativo. Vamos lá para a próxima? Isso aqui é só item, só para você começar a brincar, para
você começar a ter contato. Olha outro. Ó, ele falou, a conjunção mas poderia ser substituída no texto sem afetar o sentido ou a correção gramatical desse por todavia ou por entretanto. Tá? O mas. Todavia ou entretanto. Tá? Preste atenção. Gente, quem vai decorar, todavia adversativa, entretanto também. Os alunos que decoram, que só memorizam, ele vai acabar acertando essa, mas poderia errar, porque o mas é sacana, eu mostrei na passada. Então eu quero que você interprete o mas, desconfie do mas. O mas é originalmente adversativo, mas ele pode transitar em outras orações. Então acompanhe comigo na leitura. Vamos interpretar o valor dele. Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a bancos e carros fortes no Brasil. Tais episódios põem em risco a vida de clientes, agentes de segurança e policiais. Mas o prejuízo financeiro é relativamente pequeno. Gente, olha aqui pro gato. Com tanto roubo, você espera um prejuízo financeiro relativamente pequeno? Não, professor. Se tem muito roubo, eu espero um prejuízo imenso, né? Um prejuízo proporcional aos roubos, à quantidade, mas aqui é pequeno. Então, eu tenho uma quebra de expectativa, é uma adversativa. Então, se é adversativa, cabe o todavia? Cabe. Entretanto, também adversativa é. Então, o item está certo. Por enquanto, não estou batendo pesado, estou te mostrando como é que cai. Próximo. Acho que tem mais uma aqui. Eu só estou aplicando um pouquinho nas adversativas. Ó, no desenvolvimento da argumentação, apesar de enfraquecer a ideia de oposição, a substituição, ele não falou em mudança de sentido, enfraquecer a ideia de oposição. Por E, a substituição do mas pelo E mantém a coerência e a correção. Olha só. Olha o que ele falou. Um PIB que cresce, mas não inclui. Olha o valor desse cabra. Crescer é um aspecto positivo. Não incluir é um aspecto negativo, né? Crescer é um aspecto positivo, não incluir é um aspecto negativo. Então, essa oração é adversativa. Se ele cresce, você espera coisas positivas, mas ele não inclui as populações, né? Então, é uma adversativa. Olha só. Então, é uma adversativa. Se eu colocar o E aqui, um PIB que cresce e não inclui, esse E vai ter valor de mas. Continua sendo adversativo. Mantém a coerência, mantém a lógica e a correção mantém. Só que ele falou que enfraquece, não falou em mudança de sentido, a ideia de oposição. Por que enfraquece? Olha aqui para mim, por favor. Quem é originalmente adversativo? Pergunto de novo. Quem é originalmente adversativo? O mas. O E é acidentalmente. Por isso que ele falou que enfraquece a ideia de oposição. Então, esse item está certinho. Está correto. Está certinho. Olha para mim. Todos estão me entendendo? Estão me entendendo mesmo? Então, gente, eu te mostrei uma das orações mais importantes desse bloco, são as adversativas, que o E pode ter valor de mas, que o mas pode ter valor de E, né? Um valor aditivo também. Então, eu estou te mostrando, né? Para você ficar esperto. Agora, nós vamos, principalmente na próxima aula, né? Mas eu já vou deixar você animadinho, falar das orações contrastivas versus as orações opositivas.
As contrastivas são as chamadas adversativas, né? Vamos comparar com as orações concessivas. No próximo bloco nós vamos entrar nisso aí. Olha aqui pro gato, beleza? Isso é importantíssimo, isso aqui não. O negócio vai começar a pesar mais um pouquinho, legal? Galera, forte abraço e até a nossa próxima aula.